Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, para você que está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E aqui no vídeo eu irei mostrar por que eu não deixo mais o meu dinheiro no Tesouro Selic. Vão ter várias informações interessantes aqui no vídeo e eu vou passar todas elas aqui para vocês. Primeiramente, para você que já me conhece e sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo. Mas para você que está me vendo aqui pela primeira vez, espera ter alguma informação nesse vídeo ser útil de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? E o vídeo vai ser dividido em partes. Primeiramente, eu vou explicar o que é e como funciona o Tesouro Selic. Em segundo lugar, eu vou explicar por que eu tirei o meu dinheiro do Tesouro Selic. E em terceiro lugar, quais são as opções melhores do que o Tesouro Selic para você deixar um dinheiro de reserva de emergência, um dinheiro de oportunidade ou então simplesmente para você que quer sair da poupança, quer deixar o seu dinheiro rendendo um pouquinho mais. E, inclusive, eu também irei mostrar onde que eu estou deixando o meu dinheiro que não está mais no Tesouro Selic. E agora eu vou falar o que é o Tesouro Selic. E para você que já sabe o que é, como funciona, já entende tudo a respeito desse investimento, os riscos que ele corre, você pode pular para a próxima parte do vídeo. Aqui embaixo está dividido o vídeo, então você pode pular essa parte. Mas se você quiser receber mais informações, fica aqui que eu vou explicar agora o que é o Tesouro Selic, como funciona, quais são os riscos, todas as informações sobre ele. E basicamente o Tesouro Selic é defendido como um dos melhores investimentos, se não o melhor investimento para a reserva de emergência. O motivo disso é que quando você investe em renda fixa, você geralmente tem alguns riscos. Um deles é o risco de liquidez, que seria basicamente o risco de você precisar do seu dinheiro e você simplesmente não conseguir resgatar esse dinheiro. No caso do Tesouro Selic, a liquidez ocorre em D+1, ou seja, no próximo dia útil. Supondo que você solicite o resgate da sua aplicação hoje, no próximo dia útil você tem esse dinheiro na sua conta. Ou então, se você solicitar resgate no Tesouro Selic até as 13 horas de um dia útil, você ainda consegue nesse mesmo dia ter o dinheiro disponível na sua conta até as 18 horas. Mas não é algo imediato, demora um pouquinho. Outro risco que existe nos investimentos de renda fixa é o risco de mercado, que nesse caso é o risco da oscilação de mercado gerar uma perda financeira. O Tesouro Selic é um dos investimentos dentro do Tesouro Direto, que é um programa criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, a nossa Bolsa de Valores, para que pessoas físicas pudessem investir para financiar a dívida do país. E esses investimentos, todos eles, sem exceção, até mesmo o Tesouro Selic, são marcados a mercado, o que significa que todos os dias os preços e as taxas desses títulos oscilam, o que pode gerar ganhos ou perdas financeiras, conhecido pelo nome de marcação a mercado, que já foi tema de vídeo em diversas ocasiões aqui no canal. Vou estar deixando aqui em cima alguns cards explicando o que é a marcação a mercado, como funciona e como ganhar dinheiro com ela. Mas no Tesouro Selic existe uma diferença, porque o que define se um título vai sofrer com marcação a mercado ou não, seja positiva ou negativamente, é a taxa fixa do título. E quando olhamos para a rentabilidade do Tesouro Selic, como você pode ver aí, ele tem uma rentabilidade de Selic mais uma pequena taxa, e é justamente essa pequena taxa que poderia gerar a marcação a mercado. E no Tesouro Selic, por ser uma taxa muito pequena, ele praticamente não sofre com esse efeito. Então nós podemos dizer que o Tesouro Selic não tem risco de mercado. E além desses dois riscos, dentro dos investimentos de renda fixa ainda existe o risco de crédito, que é referente à capacidade financeira de uma instituição, à saúde financeira dessa instituição. Vamos supor que você invista em um determinado banco e esse banco venha a ter algum problema. Nesse caso, você talvez não receberia o seu dinheiro. Você teria que acionar o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e assegurar até R$250 mil em caso de falência da instituição. Então você teria o ressarcimento desse dinheiro, mas teria esse risco de crédito, o risco de você ter algum problema com a instituição. No Tesouro Selic nós podemos dizer que esse risco não existe, porque o Tesouro Selic é um título emitido pelo próprio governo, podemos dizer assim. E o governo é quem detém a máquina de imprimir dinheiro, onde no pior cenário ele poderia simplesmente criar dinheiro e te pagar em seguida. Então não existe aqui o risco de mercado e também não existe o risco de crédito. Você teria apenas o risco de liquidez, que seria você precisar do dinheiro agora e não conseguir resgatá-lo agora, somente daqui a algumas horas ou então amanhã ou no próximo dia útil. Caso seja uma sexta-feira, seria um problema realmente. E nessa questão do risco de crédito, nós já tivemos aqui no Brasil algumas situações, inclusive no ano passado, no ano de 2023, nós tivemos um exemplo da BRK Financeira, onde ela foi liquidada pelo Banco Central e muitas pessoas tinham CDBs emitidos pela BRK Financeira. E a grande verdade é que, independente do tamanho do
banco, ele tem um risco de crédito. Por mais que seja o Banco Itaú extremamente seguro, por mais que seja o Banco do Brasil extremamente seguro, eles têm risco de crédito. E quando colocamos lado a lado o Tesouro Nacional, que basicamente seria representado aqui pelo governo, e colocamos qualquer banco, seja o Banco Itaú, o Banco do Brasil ou bancos menores, você tem um risco de crédito maior nos bancos do que no próprio governo. Por isso que o Tesouro Selic seria considerado aí o melhor investimento para a reserva de emergência. Pelo menos para algumas pessoas, e isso era mais no passado, mas hoje existem muitas instituições saudáveis financeiramente, existem mais informações propagadas, então você tem mais blindagem com relação a riscos nos bancos. E eu falei que o Tesouro Selic seria então considerado um dos melhores investimentos para a reserva de emergência. Aí você me pergunta, Marco, mas por que então você tirou o dinheiro do Tesouro Selic, já que ele é considerado um dos melhores, se não o melhor investimento para a reserva de emergência? E a grande verdade é que dependendo de quem for a pessoa para quem eu estou falando, faz sentido ela investir no Tesouro Selic. Por exemplo, imagine que alguém não conheça nada sobre investimentos, não saiba nada sobre educação financeira, não saiba nada sobre CDB, nem tenha noção do que é um CDB, se tem como perder dinheiro, se não tem, quem emite, qual é o seguro de um CDB. Se a pessoa não tem nenhuma dessas informações, a única coisa que ela ouviu falar sobre bolsa de valores é um primo, um tio, um conhecido distante, que acabou perdendo, vendeu a casa, vendeu o carro, botou na bolsa de valores e perdeu dinheiro, essa pessoa, talvez a melhor coisa que ela faça seja deixar o dinheiro no Tesouro Selic, mesmo que não seja a melhor opção. E agora respondendo, por que eu tinha dinheiro no Tesouro Selic e agora não tenho mais? Basicamente, eu tinha minha reserva de emergência no Tesouro Selic desde quando eu comecei a investir, montei a minha reserva, comecei a investir ali em outros ativos. Na verdade, eu fui fazendo em paralelo, montando a reserva de emergência enquanto eu investia em ativos de renda variável, que eu só investia em renda variável e tinha minha reserva de emergência na renda fixa, no Tesouro Selic. O que aconteceu foi que, ao decorrer do tempo, eu tive que renovar esse investimento, porque o Tesouro Selic tem um vencimento, e depois que eu renovei, eu acabei descobrindo outras opções de renda fixa melhores, porque a taxa de juros começou a subir, e aí eu já estava com essa ideia na minha cabeça de trocar de investimento, tirar do Tesouro Selic e colocar em um CDB que renderia mais. Porém, tanto o CDB quanto o Tesouro Selic e algumas outras opções de investimentos de renda fixa sofrem com a incidência do imposto de renda no momento do resgate, que segue essa tabela que você está vendo aí. E como você pode ver, no prazo mais curto, você tem a maior alíquota de imposto de renda, que é de 22,5%, e conforme o prazo vai aumentando, você tem essa alíquota diminuindo. Então eu não retirei o dinheiro que estava no Tesouro Selic no primeiro momento, porque eu iria pagar mais imposto, então eu iria ter uma ineficiência tributária. Então eu optei por esperar passar mais tempo para a alíquota reduzir, e aí eu optei por fazer essa troca de tirar o dinheiro do Tesouro Selic e colocar em um CDB que renderia mais e era de uma instituição segura, uma instituição grande, onde o risco de crédito é praticamente zero. Mas o principal motivo de eu ter considerado fazer essa troca não foi apenas a taxa de rentabilidade ter aumentado nos CDBs, mas principalmente porque em uma situação eu acabei precisando sacar um dinheiro do Tesouro Selic, não tinha um cartão de crédito com muito dinheiro, não tinha muito dinheiro na conta naquele momento e precisando desse dinheiro eu realizei o saque, só que era em uma sexta-feira, eu só consegui resgatar esse dinheiro na segunda-feira. Então acabei tendo essa situação onde eu precisei realmente de um dinheiro da reserva de emergência, não consegui resgatar naquele momento por conta da regra de resgate, onde eu só consigo resgatar em dias úteis e nesse caso em D+1 se a solicitação for feita após as 13 horas. Então eu precisei de um dinheiro no Tesouro Selic, não consegui resgatar naquele momento, só fui resgatar dias depois. Então isso é um grande risco para você que pode ter uma emergência, ter um problema aí e não ter recursos fora do Tesouro Selic. No CDB você geralmente tem resgate somente em dias úteis. Tem um horário mais flexível, você resgata na mesma hora, mas somente em dias úteis. Se você estiver precisando desse dinheiro da reserva no final de semana, você não resgata nem um CDB. Então a minha recomendação é sempre a pessoa deixar a maior parte da reserva, talvez uns 80% num CDB de liquidez diária ou alguma outra opção, ou até mesmo no próprio Tesouro Selic e deixa ali uns 20% numa conta corrente que esteja rendendo alguma coisa. Esse dinheiro estaria ali disponível para uso em qualquer momento, justamente para se você precisar da sua reserva, você poder utilizá-la naquele exato momento. E agora, como prometido no início do vídeo, eu vou mostrar alguns investimentos melhores, na minha opinião, vou falar as características deles e por que eles seriam melhores do que o Tesouro Selic para você deixar uma reserva de emergência. E eu vou falar também de outros investimentos que não necessariamente seriam para reserva de emergência, mas sim para você destinar um dinheiro a fim de aumentar
a sua rentabilidade, digamos assim. Primeiramente, falando de um CDB do Banco Inter, que é um CDB de 100% do CDI com liquidez diária. Muitas pessoas me perguntam se não seria a mesma coisa, um Tesouro Selic e um CDB de 100% do CDI, se o rendimento não seria a mesma coisa. E sim, o rendimento seria praticamente a mesma coisa. Eu costumo falar que seria o mesmo rendimento, né, a não ser que você considere um prazo maior e o distanciamento de rentabilidade acaba aumentando um pouco. Mas seria praticamente a mesma rentabilidade. CDB de 100% do CDI e Tesouro Selic renderia praticamente a mesma coisa. Então, por que eu coloquei esse investimento aqui? Falando então das características desse CDB, nele você tem um investimento mínimo a partir de R$1, então ele é super acessível. Já o Tesouro Selic você tem um investimento mínimo aí na casa dos R$140 atualmente, e esse valor tende a subir com o tempo. E o principal motivo de eu ter escolhido esse CDB é por conta da liquidez desse investimento. No Tesouro Selic você tem esse risco de liquidez, que é você precisar do dinheiro agora e não conseguir resgatar ele agora. Já nesse CDB do Banco Inter você não tem esse risco, porque nele você consegue resgatar com um horário muito mais flexível, então vai aí até as 9h55 da noite. E na questão do dia de resgate, você pode resgatar tanto em dias úteis quanto em dias não úteis. Então em finais de semana você também pode resgatar. Então ele é muito mais acessível do que o Tesouro Selic. Por isso que, na minha opinião, ele seria melhor, porque ele renderia praticamente a mesma coisa. É uma instituição segura, é uma instituição grande, está listada em bolsa de valores. Então é um banco muito mais transparente do que vários bancos que tem no mercado, e nesse caso você teria um resgate muito mais flexível. E todas essas instituições que eu estou falando aqui, eu tenho conta nelas. Então o Banco Inter eu utilizo para fazer investimentos em tesouro direto, não em Tesouro Selic, mas sim em tesouro pré-fixado, tesouro IPCA para marcação a mercado, invisto em bolsa de valores por ele também e em outros investimentos. E na sequência tem outras instituições que eu também tenho conta. Nesse caso aqui eu estou falando de um CDB de 110% do CDI com liquidez diária. Seria praticamente a mesma coisa do Banco Inter em termos de riscos que você teria, mas aqui são investimentos de outras instituições, é do Banco Sofisa Direto e também do Banco da Ecoval, que são as instituições que hoje ofertam esse CDB com liquidez diária, que é sem sombra de dúvidas um dos melhores investimentos da renda fixa com liquidez diária de uma instituição segura. Aqui já entra um resgate um pouco mais restritivo, onde você só consegue resgatar em dias úteis, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E onde que eu deixava a minha reserva de emergência? Até pouco tempo atrás eu deixava a minha reserva em uma LCI ou LCA com carência de 90 dias. Então tinha uma rentabilidade que superava o CDB de 110% do CDI, após 90 dias tinha liquidez diária. E a minha reserva ficava nessa LCA. Mas no início desse ano de 2024, o governo fez uma alteração nas regras para esses investimentos e agora o prazo mínimo de resgate dessas LCIs e LCAs é de 9 meses ou 12 meses, dependendo do título ali. Então, como restringiu muito mais, esse investimento já não serve mais para a reserva de emergência, então agora minha reserva está totalmente no CDB de 110% do CDI com liquidez diária. Então eu simplesmente não tenho mais dinheiro no Tesouro Selic porque existem opções melhores e tão seguras quanto. E nesse caso, rendendo a partir de R$1 investido. Ou seja, na prática não existe muito motivo de deixar o dinheiro no Tesouro Selic. E muitas pessoas utilizam inclusive como investimento, ou seja, não apenas para reserva de emergência ou um dinheiro de oportunidade, mas sim para deixar um investimento de longo prazo. E isso, na minha opinião, não faz nenhum sentido, porque existem muitos investimentos seguros que vão render mais e também investimentos diferentes, né? Tem investimento em ações, tem investimento em fundos imobiliários, tem vários outros investimentos. E só dentro da renda fixa você já tem investimentos melhores. Por exemplo, para quem quer aumentar a sua rentabilidade em investimentos de renda fixa, lógico que também deve ter uma base de estudo em cima do investimento, é dentro da Inco Investimentos, que é uma plataforma de investimentos coletivos onde você consegue rentabilidades de até 18% ao ano, que é uma rentabilidade muito interessante e que está rendendo acima da maioria dos investimentos de renda fixa tradicionais. Além disso, dentro da Inco Investimentos, você ainda recebe 1% de volta do seu primeiro investimento. Se você investe R$1.000, você recebe apenas R$10. Se você investe 10 mil, você recebe R$100. Como não tem valor de investimento, quanto mais você investe, mais você recebe de volta, fora a rentabilidade do próprio investimento. Se você quiser saber mais detalhes sobre a Inco Investimentos, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo explicando tudo sobre ela e como funcionam os investimentos dentro da Inco. Mas para você que tem medo de investir e perder dinheiro, estude mais sobre os investimentos, aprenda, invista em conhecimento, porque o conhecimento é o maior minimizador de riscos. E enquanto isso, enquanto você aprende, adquire experiência, adquire autoconfiança para investir, você pode muito bem deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, porque nesse caso ele vai estar rendendo mais do que a poupança e estará seguro
seguro da mesma forma. E para você que quer investir e ter maiores rentabilidades, vem aqui embaixo na descrição do vídeo que tem algumas contas que te pagam para você abrir conta e cumprir algumas regrinhas investindo nas instituições, o que é bom para você e também é bom para os bancos. Então, para concluir esse vídeo, na prática só faz sentido você investir no que você conhece e confia. Investir dinheiro deve ser motivo de tranquilidade e não de preocupação. Na minha opinião, não faz muito sentido deixar dinheiro no Tesouro Selic, mas isso é porque eu tenho um conhecimento muito maior sobre investimentos. Porém, eu não descarto a recomendação para pessoas que estão saindo da poupança e estão iniciando agora no mundo dos investimentos, porque é uma forma de você se expor a uma rentabilidade um pouco maior, ainda com uma baita segurança, é o título mais seguro do nosso país, e você já vai ter a experiência de ver o seu dinheiro crescendo. Mas se você quiser investir para o longo prazo e ter um patrimônio cada vez maior, você precisa estudar os investimentos, aprender mais e diversificar as suas aplicações, e assim se tornar um investidor cada dia mais rico. Para isso, para você adquirir mais conhecimento, estudar as formas de investimentos que existem e aprender o caminho certo dos investimentos, eu recomendo que você faça o meu treinamento completo de educação financeira e investimentos. Nesse momento, as vagas para a terceira turma desse treinamento ainda estão abertas, e se você entrar na turma agora, você já vai ter acesso aos 2 primeiros módulos do curso, e no sábado você vai ter acesso ao terceiro módulo. E se você assistir os 2 primeiros módulos e o terceiro módulo no sábado e mesmo assim não gostar do conteúdo, você pode solicitar o seu reembolso em até 7 dias. Já adianto que as inscrições estão nos últimos dias, então se eu fosse você, eu já fazia a minha inscrição rápido. Link aqui embaixo na descrição. Agora comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tenha que eu irei te responder. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.